Olá, a nossa aula de hoje será sobre herança indígena. Muitos costumes que temos hoje foram herdados dos indígenas. Conheçam alguns desses costumes. Começaremos pelos costumes indígenas na confecção de instrumentos. Os indígenas, eles aproveitavam a natureza para fazer os instrumentos utilizados na cozinha, na roça, na pesca, na guerra e etc. Seus instrumentos eram feitos manualmente. Eles utilizavam barro, cabaças, folhas, raízes, cipós, entre outros materiais. Aqui vocês podem observar o arco e flecha que eles utilizavam como arma, que eles utilizavam também na pesca. Aqui alguns utensílios de barro. Aqui vocês podem observar a arte da cestaria. E aqui temos utensílios feitos com cabaça. Os indígenas, eles produziam também instrumentos musicais. De modo geral, os instrumentos musicais indígenas apresentam uma imensa variedade e eram confeccionados com os mais diversificados materiais. Eles utilizavam madeiras, sementes, fibras, pedras, cerâmicas, ossos, chifres e cascos de animais, entre outros materiais. Aqui nós podemos observar a flauta e aqui o maracá. Veremos agora os costumes indígenas na medicina. Os indígenas acreditavam no poder de curar doenças usando as plantas. Eles as utilizavam em vários momentos. Usavam raízes, folhas e caules, como nós podemos observar aqui nas imagens. Costumes indígenas na alimentação. Em grande parte dos alimentos indígenas era utilizada a mandioca. Os indígenas faziam a farinha ou a massa da mandioca e usavam na preparação de outros alimentos. Hoje, usamos muitos alimentos indígenas em nossa vida diária, como podemos observar aqui nas imagens: a pitanga, o palmito, a mandioca, a batata doce, a banana, o amendoim, cará, que é semelhante ao inhame, caju e milho. Aqui estão alguns dos alimentos indígenas que fazem parte do nosso dia a dia. Veremos agora os costumes indígenas no folclore. A cultura indígena é transmitida de geração a geração por meio da oralidade. Assim, a memória é fundamental para argumentar as histórias vividas e criadas por cada povo indígena. Com essas histórias, eles conseguem explicar seu mundo, suas receitas, o surgimento do mundo, da lua, do sol, etc. Muitas das lendas que conhecemos são de origem indígena: Saci Pererê, Curupira, Mãe d'Água e Guaraná. Costumes indígenas no vocabulário. Existem várias palavras que usamos no nosso dia a dia que são de origem indígena. Quando os portugueses aqui chegaram, descobriram que havia uma língua principal, o tupi. O tupi era a língua falada pela maioria dos indígenas. Aqui nós temos algumas palavras de origem indígena e seus significados. São palavras que vocês com certeza já ouviram. Abacaxi, que significa fruta cheirosa, caboclo, que significa procedente do mato, e pipoca, grão de milho que se arrebenta em flor por efeito da torra. Essas são apenas algumas palavras de origem indígena. Além dessas, existem muitas outras. Essas e muitas outras contribuições indígenas favoreceram a formação cultural do povo brasileiro. Hoje, o Brasil é considerado pluricultural, ou seja, um país com muitas culturas. Os indígenas, eles eram acostumados
a domesticar alguns animais, como o porco do mato e a capivara. Mas eles não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Na carta de Caminha, ele diz que os indígenas se espantavam ao ver uma galinha. Para promover e defender os direitos dos indígenas, entre outras atribuições, foi criado um órgão chamado Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI. Essa iniciativa foi muito importante para preservar a cultura indígena. Essa foi a nossa aula de hoje. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Até a próxima aula!